E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu trago uma partida muito didática entre Hazangatin com as peças brancas e Shirov com as peças negras. E eu acredito que essa partida vai ajudar você a expor fraquezas posicionais que o seu oponente acabe criando na posição dele, beleza? Principalmente aí em abertura de peão dama, porque é um tema muito comum. Vamos lá, temos as brancas jogando peão D4, as pretas respondem com peão D5 e vem cavalo F3. Esse lance é um tanto quanto flexível, não define nenhuma abertura. Posteriormente, por exemplo, se vier um peão C4, isso vira um gambito da dama, se vier peão E3, isso vira um sisteminha Colli, e se vier bispo F4, nós teremos um sistema Londres. Então, cavalo F6 é a resposta mais flexível que as pretas podem jogar, e agora temos bispo F4 definindo o sistema London, beleza? Temos agora, então, Shirov jogando o lance peão C5. Esse lance é um lance teórico, viu? Se você não costuma jogar isso contra o sistema London, tente incorporar no seu repertório. É um lance muito legal. A ideia é que o jogador de brancas geralmente não quer tomar o peão, viu? Ele quer apenas fortalecer o centro jogando ali o peão C3. Se ele toma o peão, ele vai estar trocando o peão central por um peão lateral. E você vai estar dizendo, pô, mas não é uma troca, né? Ele está ganhando o peão. Errado, não está. Ele não pode ficar ganancioso e tentar se ater à defesa desse peão, viu? Ele precisa ignorar que tem um peão a mais e após o peão E6 simplesmente jogar um lance de desenvolvimento. Por exemplo, sair ali com o peão de E3 para poder tirar o bispo. Não jogar, por exemplo, o que Hazangatin acabou jogando aqui, que foi o lance peão B4, acreditando que poderia sim se ater ao peão extra. Aqui, o lance peão B4 é um erro porque expõe muito as casas escuras na posição de Hazangatin. A movimentação dos peões de B e dos peões de G geralmente deve ser feita acompanhada de um bispo. Caso você jogue, por exemplo, peão G6, todas as casas escuras aqui ficam enfraquecidas, portanto é importante que o seu bispo entre por flanqueado. No caso, o bispo de Hazangatin já estava na casa F4, portanto esse lance apenas enfraquece muito a posição. E ele achou que poderia jogar porque não existe o lance típico, aqui dama F6, né? A casa já está ocupada pelo cavalo, mas nós veremos que não é simples assim, né? Peão A5 contesta o peão, a ideia é que se ele tomar o peão de A5, né? Vai cair o peão de C e na sequência vai cair também o peão de A, sem muito esforço por parte das pretas, então ele precisa fortalecer a cadeia de peões com o peão de C. Ele não poderia jogar aqui o lance peão A3, sem que o Shirov tivesse a possibilidade de capturar o peão e na sequência, né, o peão estaria aqui cravado à torre, ok? Então ele também recupera o seu peão extra aqui sem grandes problemas nessa linha. Então o Hazangatin defende com o peão de C, Shirov toma o peão e agora as casas escuras estão de fato muito enfraquecidas, beleza? A ameaça aqui é no futuro jogar cavalo E4 para poder jogar dama F6, dando um duplo na torre e no bispo. Vamos lá, cavalo C6 é o primeiro lance, então ataca ali o peão de B4. Se o peão avança e os dois peões ficam enfraquecidos, né, e todos os dois serão perdidos, então temos dama B3 por parte de Hazangatin defendendo o peão que foi atacado. Lance simples, certo? E agora o plano é aquele que foi comentado mais cedo. Cavalo E4 em vista de trazer a dama para casa F6 e a posição já está começando a ficar difícil de jogar. Por exemplo, caso Hazangatin joga um lance natural, né, como for o caso aqui de peão A3, bem, vai vir o lance dama F6 dando um duplo e agora não tem mais o que fazer, né? Ou vai perder o bispo ou vai perder a torre. Portanto, o que é que ele acaba jogando? Ele joga o lance cavalo C3, ameaçando o peão de E4 e agora ficando no caminho da torre. Então quando a dama vier para F6, e ela veio, ela não mais dá o duplo no bispo e na torre, agora ela dá o duplo no bispo e no cavalo. E o cavalo não pode tomar o cavalo de E4 sem que a torre caia com cheque, viu? Nesse caso, existe apenas uma maneira de defender as duas peças ameaçadas, o bispo e o cavalo, que é o lance bispo D2, é um lance forçado. É a única maneira que as brancas podem jogar para não perder material. Só que note como todas as peças do jogador de pretas visa as casas escuras. Elas têm um bispo escuro aqui atacando esse peão de C5. As pretas têm um cavalo atacando o peão de B4. O outro cavalo também está de olho aqui em todas essas casas escuras e a dama está de olho nas casas escuras.
Tudo isso por quê? Tudo isso porque lá no começo da abertura foi jogado o lance peão B4, enfraquecendo totalmente todas as casas escuras. E agora o lance brilhante é encontrado por Shirov. Pause o vídeo e veja se você consegue encontrar qual é esse lance que é absolutamente espetacular. Pausou? Encontrou? Eu não sei se você encontrou, esse daqui estava difícil. Se você achou o lance cavalo por peão de B4, rapaz, você é um jogador fortíssimo e tá de parabéns. Qual a ideia do lance? Enfraquecer ainda mais as casas escuras. Agora, quando a dama toma o cavalo, o bispo tomará o peão de C5, dando um duplo na dama e no peão de F2. E não tem como defender as duas ameaças ao mesmo tempo. Aqui a posição já está caindo aos pedaços. Veja só, o cavalo está cravado, né? O bispo está se atendo à defesa do cavalo. Esse bispo aqui está atacando uma outra fraqueza de casas escuras que foi criada agora por Shirov. E tudo isso enquanto a dama preta coloca pressão na torre lá no canto. Aqui Razangatin tenta pegar um pouco do tempo que ele acabou perdendo tentando se ater ao peão e joga com cheque. Joga o lance aqui dama B5. No entanto, o que esse lance faz? Ajuda as pretas a desenvolverem o seu bispo. Ele não esperava esse lance, ele não achou que Shirov iria pendurar o peão de B7 ali no canto. No entanto, nós estamos falando de uma posição onde Shirov tem um fortíssimo ataque nas casas escuras. Pouco importa para a posição esses peões aqui de ala da dama, pouco importa para esse ataque essa torre. Portanto, o material não é importante aqui, essa posição acabará em xeque-mate. Vamos lá, que lance você jogaria nessa posição para começar a desmembrar a posição de Razangatin? Aqui você deveria jogar o lance bispo toma peão de F2, forçando o rei para a casa D1, e agora o rei está numa casa clara, a qual ele pode ser atacado envolvendo ainda mais peças para o ataque. Temos primeiramente o lance cavalo toma cavalo em C3 para eliminar o cavalo que defendia a casa de A4, e quando Razangatin recaptura o cavalo de bispo, o bispo vai para a casa A4 com cheque, beleza? Anteriormente o cavalo visava essa casa. E o melhor lance aqui para Razangatin, na realidade, é entregar a dama. E bem, nessa posição ele desistiu, no entanto a partida poderia ter continuado com o bispo toma a dama com cheque. Após a recaptura, a sua dama está caindo e a sua torre também está caindo, mas não tem problema. Basta tomar a torre primeiro com cheque, ele precisa recapturar de bispo e na sequência cai o bispo. E essa posição está completamente injogável. Vamos lá então. Pontos aqui instrutivos dessa partida. Primeiramente, nessa posição de London, tá tudo bem para as brancas tomarem o peão. No entanto, você não deve jogar lances como o peão B4. Esse tipo de lance vai enfraquecer em muito a sua posição. É melhor você simplesmente entregar o peão de volta. Não tente se ater a esse tipo de material na abertura. É melhor você desenvolver suas peças. Jogue para tirar as peças. Faça seu roque, mantenha o seu rei seguro. Se você jogar para se ater a material, você provavelmente vai cair em algum golpe, beleza? Não enfraqueça sua posição de maneira posicional por ganho temporário de material. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa partida linda em miniatura. Eu fico por aqui. Se inscreve no canal se você curtiu o vídeo. Um abraço e até a próxima.